Como ouvir o Espírito Santo com clareza? 10 palavras poderosas. Você já teve a sensação de falar com Deus e não ser ouvido? Já se ajoelhou em oração esperando uma resposta, e tudo o que recebeu foi um silêncio que parecia distante? Muitos acreditam que esse silêncio é ausência, mas e se for justamente o contrário? E se for o próprio Espírito Santo tentando ensinar você a ouvir de um jeito diferente? Há momentos em que o céu parece quieto porque Deus está treinando seus ouvidos espirituais. Ele não deixou de falar, nós é que desaprendemos a escutar. Vivemos cercados de barulho, de urgências, de vozes humanas tentando preencher o espaço que só o Espírito deveria ocupar. E quando a alma se acostuma com o ruído, a voz suave de Deus soa distante. Mas o Espírito não fala com gritos, ele fala com presença. Ele não precisa competir com o mundo, porque sua voz carrega autoridade no sussurro. Imagine o momento em que Elias, cansado e desesperado, esperou Deus no vento, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Ele veio na brisa suave. É assim que o Espírito fala, na sutileza que só o coração sensível consegue perceber. O problema é que buscamos o extraordinário, enquanto Deus fala no simples. Esperamos trovões, mas Ele sussurra na consciência. Esperamos sinais visíveis, mas Ele fala na paz que não se explica. O Espírito Santo não está distante, Ele está dentro. E talvez a resposta que você espera não venha de fora, mas de um mover silencioso dentro da sua alma. O silêncio de Deus nunca é vazio, é um convite. Um convite para parar, respirar e permitir que o Espírito traduza o que o céu está dizendo. Cada momento de quietude é uma oportunidade para reconhecer que Deus ainda fala, e que sua voz nunca perdeu força, apenas exige atenção. Hoje, você vai descobrir como ouvir o Espírito Santo com clareza, sem confusão, sem ruído, sem dúvida. Você vai aprender a discernir quando ele fala, a perceber os sinais, e a entender o idioma celestial que só quem caminha com Deus consegue compreender. Este é o momento em que o seu espírito desperta. O Espírito Santo está prestes a te ensinar não apenas a escutar, mas a compreender. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. A alma ora, clama, espera, e nada acontece. É como se o céu tivesse se fechado e o coração ficasse preso entre a fé e a dúvida. Mas a verdade é que o Espírito Santo nunca deixou de falar. Ele fala o tempo todo, mas poucos realmente ouvem. Porque a voz dele não se mistura ao barulho do mundo, e para escutá-la é preciso aprender o som do silêncio. Deus não se esconde, ele se revela no ritmo da quietude. O problema é que vivemos tão acostumados com o ruído que desaprendemos a ouvir o sussurro divino. A geração que mais fala com Deus talvez seja também a que menos o escuta. Estamos sempre com pressa, sempre pedindo, sempre tentando entender, mas quase nunca parando. O Espírito Santo não se manifesta em meio à pressa, porque a pressa é o idioma da ansiedade, não da fé. Ele fala no tempo da eternidade, onde o som do coração vale mais do que 1000 palavras. O Espírito não é um eco distante, ele é a própria presença de Deus dentro de nós. Mas para ouvir, é preciso estar disposto a calar o resto. É impossível reconhecer a voz do Espírito enquanto outras vozes dominam a mente e disputam o controle da alma. A voz do Espírito é diferente de qualquer outra. Ela não vem com ruído, não traz confusão, não gera medo. Quando ele fala, o ambiente muda, o coração se aquieta, a alma reconhece a origem. Porque a voz de Deus tem uma assinatura que o mundo não consegue reproduzir. Ela não é emocional, é espiritual. Ela não manipula, ela transforma. Ela não se impõe, ela convida. É o convite mais profundo que o ser humano pode receber, ouvir o próprio Criador dentro do peito. Quando Deus fala, até o tempo parece parar, e a eternidade toca o instante. Mas antes de ouvir,
O Espírito precisa ensinar o coração a ficar sensível. E esse é o verdadeiro desafio. Muitos querem a voz, mas poucos aceitam o processo. Deus precisa tratar o coração antes de liberar a direção. Porque se o coração estiver cheio de ruído, até a verdade pode ser mal interpretada. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o treinamento da sensibilidade espiritual. Quando tudo fica quieto, o Espírito está ajustando o ouvido da fé. Ele quer ensinar a perceber, não apenas escutar. Ele quer moldar o discernimento, para que a voz dele não se confunda com o eco da alma. Elias experimentou isso. No monte, em meio ao desespero, ele esperou por Deus nas manifestações grandiosas, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Quando tudo cessou, veio uma brisa suave, e ali estava o Senhor. Esse é o segredo. O Espírito fala em meio à suavidade. Ele não precisa provar sua presença com barulho, porque a autoridade do céu é reconhecida no silêncio. O Espírito fala de maneira que só quem tem um coração rendido consegue perceber. Ele fala na consciência que desperta, na paz que não se explica, na lágrima que escorre sem motivo, no arrependimento que nasce de dentro. Muitos confundem a ausência de palavras com a ausência de Deus, mas o silêncio também fala. O Espírito Santo usa o silêncio como uma forma de comunicação que vai além da linguagem humana. Às vezes ele cala para nos ensinar a sentir, porque há verdades que não cabem em palavras. Quando Deus silencia, não é porque nos esqueceu, é porque está nos preparando. Ele quer que aprendamos a ouvir o que o mundo não escuta, a voz que fala por dentro. O silêncio é o santuário onde o Espírito ministra. É no silêncio que ele revela, cura, corrige e confirma. A voz do Espírito é como um som que o mundo não capta, mas que o espírito humano reconhece. É uma frequência divina que só o coração rendido consegue captar. Ela não se manifesta no barulho do medo, mas no som da paz. E quanto mais se conhece essa voz, mais se aprende a confiar nela. O Espírito fala em cada passo, em cada dúvida, em cada oração. Às vezes ele responde com palavras, outras com sensações, e muitas vezes apenas com uma paz inabalável que diz mais do que qualquer frase. A paz é a assinatura da voz de Deus. Onde ela está, o Espírito está falando. Por isso, o silêncio não deve ser temido. Deve ser acolhido. É nele que o Espírito Santo ajusta a alma, alinha os pensamentos e revela a vontade do Pai. O silêncio é o laboratório da fé. É o momento em que o cristão aprende a discernir o que vem de Deus e o que vem de si mesmo. Quando o coração aprende a permanecer quieto, o Espírito fala com clareza. E a partir desse momento, o barulho do mundo já não tem o mesmo poder. Hoje, o Espírito Santo quer ensinar você a ouvir de novo, a distinguir entre o ruído e a revelação, a entender que a ausência de som não é ausência de direção. Ele quer transformar o silêncio em diálogo, a dúvida em discernimento, a espera em encontro. O Espírito não está longe, ele está esperando. Esperando que você desacelere, respire e permita que ele fale. Porque Deus ainda fala, e o Espírito ainda sussurra. E quando ele fala, o impossível se curva, a alma se renova e o coração entende o que a razão nunca conseguiria explicar. Ouvir o Espírito Santo é entrar em um mistério. Deus fala, mas nem sempre com palavras. Ele não depende de sons para se comunicar, porque a voz dele atravessa dimensões. Enquanto o homem fala para ser entendido, Deus fala para ser revelado. O Espírito Santo não precisa de ruído para transmitir uma mensagem, ele fala por meio da presença. A voz dele não se ouve apenas com os ouvidos, mas com o espírito desperto. É por isso que muitos não compreendem quando ele fala, porque esperam escutar algo externo, enquanto a verdadeira voz do Espírito ecoa por dentro. Desde o início,
Deus sempre se revelou através de manifestações sutis e profundas. No Éden, ele andava com Adão na brisa do dia, e aquela presença era a própria voz de comunhão. Em Horebe, ele não apareceu a Elias no terremoto nem no fogo, mas no sussurro suave. No Pentecostes, o Espírito veio com som de vento impetuoso, não para assustar, mas para marcar o início de uma nova linguagem, a linguagem do Espírito dentro do homem. O som de Deus não é apenas audível, é transformador. Ele muda o ambiente, muda a atmosfera, muda quem ouve. A voz de Deus não pode ser explicada pela lógica, porque não é natural, é sobrenatural. Às vezes, ele fala através de um versículo que salta aos olhos, de uma lembrança que desperta arrependimento, de uma paz que se instala de repente. Outras vezes, fala no meio da dor, quando tudo parece desabar, e mesmo assim há algo dentro de nós dizendo, ainda há propósito. Essa é a voz do Espírito. Ela não é percebida pela pressa, mas pela entrega. O Espírito não compete com o ruído da vida, ele fala para quem decide parar e ouvir. O mistério da voz de Deus está na sua forma. Ele pode usar o vento, o silêncio, uma palavra, um gesto, um acontecimento simples do cotidiano. Mas o que diferencia a voz dele de qualquer outra é o resultado que ela produz. Quando o Espírito fala, há convicção. Quando ele fala, o medo perde força. Quando ele fala, a alma encontra paz. A voz de Deus nunca gera confusão, porque o Espírito não é autor de desordem. Ele é o sopro que organiza o caos e o som que traz clareza à alma. Deus não fala apenas para ser ouvido, ele fala para nos alinhar com o propósito dele. Cada vez que o Espírito comunica algo, ele está moldando o coração para que este se torne sensível à vontade do Pai. O som de Deus não é apenas direção, é transformação. Ele fala para que aprendamos a ver o mundo com os olhos da fé. Ele fala para que a nossa mente se desligue do controle e se submeta à confiança. O Espírito Santo fala com o objetivo de nos conduzir a uma obediência que nasce do amor, não do medo. A voz de Deus é um som que exige discernimento. Ela pode vir como um sussurro, mas carrega poder de fogo. Pode vir como uma palavra suave, mas abala estruturas inteiras. O Espírito fala no íntimo, e quem o reconhece sabe que não há engano. Não há dúvida quando é ele. A paz se instala, o coração se rende, e até o medo se curva diante da autoridade dessa voz. É impossível ouvir o Espírito e continuar o mesmo. A voz de Deus não apenas informa, ela reforma. Ouvir o Espírito é uma arte espiritual. É aprender a discernir o som da eternidade em meio ao barulho do tempo. É perceber quando a alma quer se manifestar e quando o Espírito está tentando ensinar. Há momentos em que ele fala através de uma inquietação, outras vezes através de uma certeza. Mas sempre com o mesmo propósito, nos aproximar do coração de Deus. O Espírito Santo é o elo que traduz a linguagem divina para o coração humano. Ele transforma o invisível em compreensível, o intangível em real. O mistério da voz de Deus é que ela não precisa ser ouvida para ser obedecida. Ela é percebida antes de ser compreendida. É como se a alma soubesse que aquela direção vem do céu, mesmo quando a mente ainda não entende. Essa é a diferença entre quem anda na carne e quem anda no Espírito. O que vive pela carne precisa ver para crer, o que vive pelo Espírito crê para ver. O som de Deus é o som da fé. Ele fala, e quem crê reconhece. E quando essa voz se torna familiar, o cristão descobre que Deus nunca esteve distante. O Espírito fala com constância, com ternura, com firmeza. Ele não se cala, ele espera. Espera que o coração se torne sensível o suficiente para discernir o som do céu. A cada encontro com essa voz, o interior se transforma. A presença se torna direção, e a direção se torna propósito. O Espírito fala, e quando ele fala, o impossível se curva.
O som de Deus é o som que o mundo não ouve, mas que o coração regenerado reconhece. É a batida do céu dentro da alma humana. É o som que não precisa de palavras, porque é feito de presença. Quem aprende a ouvir o Espírito Santo não busca mais ruído, busca revelação. Ele entende que a voz de Deus não está fora, mas dentro. E quanto mais profundo o silêncio, mais audível se torna o som de Deus. Antes de ouvir a voz do Espírito Santo com clareza, é preciso encarar uma verdade que muitos ignoram: o maior bloqueio não está fora, mas dentro. O Espírito fala o tempo todo, mas a alma humana está cheia de ruído. É o ruído da ansiedade, da culpa, da pressa, das vozes que tentam comandar a fé. Esse ruído interior se torna uma muralha entre o homem e Deus. A pessoa ora, mas não escuta. Busca direção, mas não entende. Não porque Deus esteja em silêncio, mas porque a alma está gritando. O ruído interior é sutil, disfarçado. Ele aparece quando tentamos controlar o que deveríamos entregar. Quando oramos pedindo resposta, mas já decidimos o que queremos ouvir. Quando buscamos a voz de Deus, mas não abrimos espaço para o Espírito falar. A mente inquieta é um terreno onde a voz divina se perde. O Espírito Santo fala com clareza, mas a agitação da alma distorce o som. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de uma tempestade. A música está lá, mas o barulho encobre a beleza. Deus não compete com o caos. Ele fala na quietude. É por isso que, em toda a Escritura, antes da revelação vem o silêncio. Antes da resposta, vem o descanso. Elias ouviu Deus na brisa. Samuel o reconheceu de madrugada, no silêncio do templo. Jesus se retirava para lugares desertos antes de grandes decisões. O Espírito se manifesta onde há espaço, e o coração inquieto é um ambiente sufocado. É preciso silenciar para discernir. É preciso esvaziar para ouvir. O ruído interior também nasce da culpa. Muitos se aproximam de Deus com medo, acreditando que não são dignos de ouvir sua voz. Mas o Espírito não fala a partir da condenação. Ele fala a partir da graça. O inimigo acusa para calar, o Espírito convence para libertar. A diferença é que a culpa aprisiona, mas a voz do Espírito liberta. Se o coração vive preso em remorso, ele não reconhece a voz da redenção. Por isso, o primeiro passo para ouvir Deus é aceitar o perdão que já foi dado. O Espírito não fala a quem vive olhando para o passado, mas a quem decide caminhar em arrependimento e fé. Outro ruído constante é o medo. O medo distorce o que o Espírito diz, porque transforma cada direção em ameaça. O medo faz o crente acreditar que Deus fala apenas para corrigir, quando na verdade ele fala para guiar. O medo faz o coração se fechar, e o Espírito não força entrada onde não há entrega. A voz de Deus não é voz de terror, é voz de amor. E quando o amor é compreendido, o medo perde força. Ouvir o Espírito é confiar que tudo o que ele fala é para o bem, mesmo quando corrige. Há também o ruído da pressa. Queremos respostas imediatas, sinais visíveis, soluções rápidas. Mas o Espírito Santo não trabalha sob o ritmo da impaciência. Ele fala na hora exata, nem antes, nem depois. A pressa gera confusão, e Deus não fala no terreno da confusão. Ele espera o coração aprender a descansar. Ouvir o Espírito é aprender o ritmo do céu, onde o tempo humano não dita o mover divino. Quando a alma desacelera, a voz se torna clara. A impaciência é o ruído do controle, o descanso é o som da fé. O ruído interior também pode vir da razão que tenta dominar o espiritual. A mente tenta entender o que só o coração pode discernir. O espírito fala em linguagem celestial, e a razão natural tenta traduzi-la, mas não consegue. Por isso, muitos duvidam do que sentem de Deus, porque querem explicação antes de obediência.
Mas a voz do Espírito não é para ser entendida, é para ser seguida. É na obediência que o entendimento se manifesta. Quando o coração se rende, o Espírito fala mais alto que a dúvida. O Espírito Santo é paciente. Ele continua falando mesmo quando o coração está confuso. Ele fala nas entrelinhas, nas pausas, nas lembranças que insistem em voltar. Ele fala na sensação de paz que aparece sem motivo, ou no incômodo que não te deixa avançar em uma direção errada. O problema é que, muitas vezes, queremos ouvir Deus apenas nas grandes decisões, mas Ele fala também nos detalhes. O ruído interior faz com que percamos o som da simplicidade divina. O Espírito fala sobre o cotidiano, sobre o caráter, sobre o perdão, sobre a humildade. Ele não fala apenas para direcionar, fala para moldar. Para vencer o ruído interior, é preciso aprender a aquietar a alma. O silêncio espiritual não é ausência de pensamento, é foco na presença de Deus. É quando o coração decide ouvir mais do que falar. Quando a oração deixa de ser lista e se torna comunhão. Nesse lugar, o Espírito fala. Ele revela o que está oculto, expõe o que precisa ser tratado e renova o que estava cansado. O silêncio diante de Deus é uma forma de adoração. É o reconhecimento de que não temos controle, mas temos confiança. O ruído interior é vencido com rendição. É quando o cristão diz: Senhor, não quero apenas respostas, quero tua vontade. É nesse ponto que a alma se alinha, e o Espírito começa a se manifestar com clareza. A voz de Deus não é um som distante, é uma presença que se torna audível à medida que o coração se entrega. O Espírito fala, e quando o ruído cessa, sua voz se torna inconfundível. O primeiro passo para ouvir o Espírito Santo é esse: calar o que está dentro. Silenciar as vozes da culpa, do medo, da pressa e da dúvida. O Espírito fala no mesmo tom que a paz. E a paz nunca grita. Ela apenas se estabelece quando o coração aprende a descansar. Quando a alma se aquieta, o Espírito começa a revelar. E o que antes parecia silêncio se torna direção. O ruído interior desaparece, e o som de Deus finalmente se torna claro. Há momentos em que o Espírito Santo fala tão suavemente que parece silêncio, e outros em que sua voz queima dentro de nós com força irresistível. Mas existe um segredo que poucos percebem: o Espírito não fala apenas em frases, ele fala em princípios. Cada vez que Deus se revela, ele comunica verdades eternas por meio de palavras que são chaves espirituais. São palavras que não apenas instruem, mas transformam. E quando essas palavras penetram a alma, elas abrem dimensões de entendimento que vão muito além da lógica humana. A primeira palavra é silêncio. O silêncio é o terreno onde o Espírito planta a revelação. Não é ausência de som, é presença sem distração. Deus fala com mais clareza quando o coração para de disputar espaço com o ruído do mundo. É por isso que muitos não conseguem ouvir, porque falam demais, pedem demais, pensam demais. O silêncio é a linguagem dos que confiam. Quando você cala, o Espírito fala. Ele não precisa de barulho para se manifestar, porque sua voz carrega poder suficiente para mover o invisível. O silêncio é o altar onde o Espírito sussurra o que o barulho tentaria apagar. A segunda palavra é paz. O Espírito não fala através da confusão, ele fala através da tranquilidade. Onde há inquietação, Deus ainda não terminou de agir. A paz é o selo da direção divina. Ela não significa que tudo está resolvido, mas que o coração encontrou descanso mesmo sem respostas. Quando o Espírito fala, ele deixa uma paz que o mundo não consegue explicar. Essa paz é a prova de que a voz ouvida veio do alto. O inimigo pode imitar sinais, mas não pode reproduzir a paz do Espírito. A terceira palavra é convicção. O Espírito não empurra, ele convence. Quando é Deus quem fala,
A dúvida cede lugar à certeza. O Espírito não força o coração, ele ilumina o entendimento. Sua voz é firme, mas não violenta. É suave, mas irresistível. É a voz que diz é por aqui e, ao mesmo tempo, acalma o medo do desconhecido. Quando ele fala, a alma entende que não é uma sugestão, é direção. Essa convicção é diferente da teimosia humana. É a certeza interior de quem sabe que o céu acabou de liberar uma palavra. A quarta palavra é lembrança. O Espírito traz à memória o que Deus já disse. Ele não fala apenas do novo, ele reacende o que esquecemos. Quando a mente está dispersa, o Espírito recorda promessas, textos, conselhos, momentos em que Deus já havia falado. É a voz que diz: você já ouviu isso antes, só precisa se lembrar. Essa lembrança não é mental, é espiritual. É o Espírito reavivando o que foi semeado na palavra. Quando ele fala pela lembrança, ele renova a fé e reacende o que parecia apagado. A quinta palavra é inquietude. Quando algo parece errado sem motivo, o Espírito está te alertando. Ele interrompe o passo antes do erro. Essa inquietude é proteção. É a voz de Deus dizendo: não siga por aí. Nem toda porta aberta é de Deus, e o Espírito usa o desconforto para nos livrar de caminhos perigosos. A inquietude é um sinal de amor. Deus não deixa seus filhos avançarem em direções que os afastariam do propósito. O Espírito não fala apenas para impulsionar, mas também para frear. A sexta palavra é confirmação. Deus é paciente. Ele sabe que somos limitados, e por isso repete suas palavras de formas diferentes. Ele confirma através da palavra, das circunstâncias, de pessoas e até de sinais discretos. A confirmação é o eco da vontade divina. Quando o Espírito fala, ele não se contradiz. Tudo o que vem dele se alinha com a Escritura e com o caráter de Cristo. A confirmação não é coincidência, é insistência de amor. Deus fala até que o coração entenda. A sétima palavra é palavra viva. A Bíblia é o principal canal da voz do Espírito. Mas há momentos em que um versículo conhecido se torna revelação nova. É como se o texto saltasse do papel e se encaixasse exatamente na situação presente. Isso é o Espírito falando. Ele pega o eterno e o aplica ao agora. Ele transforma a letra em vida, texto em direção, leitura em encontro. Quem aprende a ouvir o Espírito na palavra nunca mais lê a Bíblia da mesma forma. A oitava palavra é voz profética. O Espírito fala por meio de outros. Às vezes ele usa alguém para confirmar algo que você já sentia no coração. Outras vezes, ele usa pessoas inesperadas para liberar verdades que você precisava ouvir. O importante é discernir. Quando vem de Deus, a palavra produz arrependimento, edificação e paz. Quando é humana, causa confusão ou vaidade. A voz profética verdadeira não exalta o homem, exalta Cristo. E sempre aponta de volta à comunhão com o Espírito. A nona palavra é circunstância. Deus também fala pelos acontecimentos. Ele abre e fecha caminhos, permite atrasos, muda rotas. Às vezes o que chamamos de problema é o Espírito Santo impedindo um desastre. O Espírito trabalha em silêncio, movendo peças invisíveis para que o plano de Deus se cumpra. Aprender a interpretar as circunstâncias à luz do Espírito é aprender a enxergar a providência em vez de reclamar da demora. A décima palavra é paz pós-obediência. É a paz que vem depois de fazer o que o Espírito mandou, mesmo quando não parecia lógico. Essa paz é o selo final de que a voz era dele. Quando obedecemos, o Espírito confirma. E quando ele confirma, o coração descansa. Essa paz é diferente da anterior, porque agora ela carrega experiência. É a serenidade de quem confiou, obedeceu e viu Deus agir.
Essas 10 palavras não são apenas conceitos, são as linguagens do céu. Cada uma delas é uma forma do Espírito se manifestar. Ele fala em silêncio, em paz, em convicção, em lembrança, em inquietude, em confirmação, em palavra viva, em voz profética, em circunstâncias e na paz pós-obediência. E quando o cristão aprende a reconhecer essas linguagens, ele deixa de buscar sinais externos, porque descobre que o Espírito fala de dentro. A clareza espiritual nasce da intimidade. E a intimidade é o lugar onde a voz de Deus se torna impossível de ignorar. Um dos maiores desafios para o cristão moderno não é apenas ouvir o Espírito Santo, mas discernir quando é realmente ele quem fala. Em um mundo em que a emoção é confundida com presença e a opinião é confundida com direção, muitos perdem o som do Espírito em meio a sentimentos e pensamentos pessoais. O Espírito Santo fala com pureza, mas a alma humana tende a distorcer o som. Por isso, é essencial compreender a diferença entre a voz do Espírito, as vozes da emoção e as vozes da opinião. A emoção fala do agora. Ela reage ao que sente, muda de tom conforme o momento, e se alimenta das circunstâncias. Quando a emoção domina, o coração se torna instável. Hoje crê, amanhã duvida. Hoje se sente forte, amanhã quer desistir. A emoção é parte da natureza humana, mas não é um guia confiável. Ela serve para sentir, não para decidir. A voz do Espírito é diferente. Ela não é instável, é constante. Ela não muda com o humor, permanece a mesma, porque é sustentada pela verdade eterna. A emoção pode até fazer barulho, mas o Espírito fala na paz. A opinião fala do ego. É o reflexo do que queremos que Deus diga. É o desejo disfarçado de direção. A opinião nasce da vontade própria, tentando assumir o lugar da revelação. Ela busca justificativas, não instruções. Quando o crente quer tanto algo que começa a convencer a si mesmo de que é Deus quem está mandando, é a opinião falando. O Espírito não confirma o que o ego quer, ele confirma o que o Pai quer. E essa é a grande diferença. A opinião busca conforto, a voz do Espírito busca propósito. A voz do Espírito fala do eterno. Ela não é guiada por emoção nem moldada pela opinião. Ela não busca agradar, busca transformar. Quando o Espírito fala, há um peso de glória naquilo que é dito. Mesmo quando a direção desafia, ela traz paz. Mesmo quando corrige, traz amor. Mesmo quando confronta, traz restauração. O Espírito não fala para sustentar o orgulho humano, mas para moldar o coração à imagem de Cristo. A voz dele sempre produz frutos, frutos de arrependimento, santidade, fé e paz. Discernir essas 3 vozes é um exercício de maturidade espiritual. A emoção grita, a opinião argumenta. Mas o Espírito sussurra. A emoção se exalta, a opinião tenta convencer, mas o Espírito convence sem precisar explicar. Ele fala com autoridade que não se impõe, mas se reconhece. E o coração que é sensível à presença de Deus aprende a identificar esse tom inconfundível. É o mesmo tom que chamou Samuel na madrugada, que dirigiu Paulo no meio da prisão, e que ainda hoje fala aos que decidem parar e ouvir. O Espírito Santo não fala para confirmar desejos, mas para alinhar corações. Às vezes, ele dirá algo que o coração não quer ouvir, e é aí que se revela a diferença entre emoção e revelação. A emoção foge do que incomoda, o Espírito leva para o confronto. A emoção busca atalhos, o Espírito ensina o caminho. A emoção quer resultados, o Espírito quer transformação. E quando o cristão entende isso, ele deixa de buscar palavras agradáveis e começa a desejar palavras verdadeiras. Deus não fala apenas para consolar, ele fala para formar. Quando o Espírito fala, ele constrói dentro de nós a estrutura necessária para sustentar o propósito que virá. É por isso que muitas vezes a voz de Deus parece dura, porque está moldando.
Mas mesmo quando corrige, o Espírito fala com amor. Ele não destrói, ele aperfeiçoa. O Espírito Santo é o arquiteto da alma, e suas palavras são os instrumentos que lapidam o caráter. A emoção também tenta imitar a voz de Deus. Ela faz promessas que confortam, mas não transformam. Ela empurra para decisões rápidas, sem paz duradoura. O Espírito nunca trabalha sob pressa, ele trabalha sob propósito. Quando a emoção manda correr, o Espírito pede para esperar. Quando a emoção exige explicações, o Espírito diz: confia. E quando a emoção tenta controlar, o Espírito convida a se render. A diferença está na paz que permanece depois da decisão. Se há inquietação, ainda não é Deus falando. A opinião é outro inimigo sutil da voz divina. Ela se disfarça de sabedoria, mas carrega orgulho. É a tentativa do homem de interpretar o divino com a lógica humana. A opinião quer ter razão, o Espírito quer gerar rendição. O Espírito fala na palavra, e a palavra é o padrão. Tudo o que o Espírito diz está em harmonia com o que já foi escrito. Ele não contradiz a Bíblia, ele a ilumina. Quando uma voz leva à vaidade, à desobediência ou ao afastamento da verdade, não é o Espírito de Deus. O Espírito Santo sempre conduz ao arrependimento e à santidade. Ouvir o Espírito é escolher o caminho da humildade. É reconhecer que nem sempre vamos entender, mas sempre poderemos confiar. É aceitar que a emoção é passageira, a opinião é humana, mas a voz de Deus é eterna. O Espírito fala com amor, mas também com autoridade. E quem se submete a essa voz descobre que a fé deixa de ser uma busca por sentir algo e se torna uma certeza por saber em quem crê. Quando o Espírito fala, ele não apenas comunica uma mensagem, ele revela o próprio coração de Deus. E quem aprende a discernir essa voz vive em descanso, porque entende que o Espírito nunca fala por acaso. Cada palavra, cada direção, cada silêncio tem um propósito. A emoção quer resolver o agora, o Espírito prepara para a eternidade. E essa é a diferença. A emoção fala para aliviar, o Espírito fala para transformar. Ouvir a voz do Espírito Santo é um dom, mas obedecê-la é a prova de que a comunhão é verdadeira. Deus não fala para satisfazer a curiosidade humana, ele fala para ser obedecido. Cada vez que o Espírito Santo libera uma palavra, ele está oferecendo uma oportunidade para o coração provar sua fidelidade. A obediência é o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É o momento em que o cristão mostra que confia mais em Deus do que em suas próprias razões. Quando o Espírito fala e o homem obedece, o céu se move. Quando o Espírito fala e o homem resiste, o céu silencia. O Espírito não se impõe, ele convida. Ele não obriga, ele orienta. Mas o poder da direção divina só se manifesta na vida de quem decide responder com obediência. Deus não revela sua vontade para ser debatida, mas para ser vivida. A obediência é a linguagem do amor. Jesus disse que quem o ama guarda seus mandamentos. Ouvir o Espírito é uma bênção, obedecer a ele é uma aliança. É no ato de obedecer que a voz de Deus se torna mais clara. Cada passo de obediência abre espaço para uma revelação mais profunda. A desobediência, por outro lado, apaga o som do Espírito. Quando o coração ouve, mas ignora, ele vai perdendo sensibilidade. O Espírito Santo não grita, ele se entristece. E quando o cristão insiste em andar na direção contrária, a voz que antes era clara se torna distante. Não porque Deus tenha desistido, mas porque o coração se endureceu. A voz de Deus não é captada por quem resiste, mas por quem se rende. O Espírito continua falando, mas quem desobedece deixa de entender a linguagem. Abraão é um exemplo de quem ouviu e obedeceu. Deus pediu algo que parecia impossível, o sacrifício de Isaque, o filho da promessa.
Mas Abraão não questionou, apenas confiou. Ele obedeceu sem saber o resultado, porque acreditava no caráter de Deus. A fé verdadeira não precisa ver o caminho, basta confiar na voz. E por causa dessa obediência, Abraão ouviu novamente. O Espírito sempre fala de novo com quem obedece da primeira vez. A desobediência gera silêncio, a obediência gera revelação. Jonas representa o outro extremo. Ele também ouviu, mas decidiu fugir. E no silêncio da sua desobediência, encontrou a tempestade. O Espírito não mudou a mensagem, apenas esperou o coração se quebrar. A voz de Deus o alcançou no ventre do peixe, e a mesma palavra que ele rejeitou se tornou sua salvação. O Espírito fala até o homem obedecer. Mas cada resistência atrasa o propósito, e cada arrependimento reativa a comunhão. O Espírito é paciente, mas também é justo. Ele espera, mas não negocia. Maria, por sua vez, mostrou a essência da verdadeira submissão. Quando o anjo trouxe uma palavra que mudaria o curso da humanidade, ela não pediu garantias. Apenas respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a resposta que o Espírito Santo espera de todo o coração que ele visita. Não argumentos, mas rendição. Não medo, mas confiança. A obediência é o sinal mais puro de maturidade espiritual. É nela que a fé encontra sua expressão mais real. Obedecer o Espírito é caminhar contra a lógica. É seguir uma direção que o mundo não entende. Às vezes ele pede para parar quando tudo parece avançar. E pede para ir quando tudo parece impossível. Mas o Espírito vê o que nós não vemos. A obediência é o reconhecimento de que Deus sabe mais. É a prova de que confiamos mais na sabedoria dele do que na nossa. A fé não é sentir, é se mover mesmo sem entender. Quando o Espírito fala e você obedece, ele se torna não apenas um conselheiro, mas um companheiro. Cada ato de obediência fortalece o relacionamento com o Espírito Santo. Ele fala a quem ouve e revela mais a quem pratica. A desobediência gera distância, mas a obediência cria intimidade. A voz do Espírito não se torna mais alta, o coração é que se torna mais sensível. A obediência abre os ouvidos espirituais. É o que separa os que apenas conhecem a voz dos que vivem por ela. Muitos pedem direção, mas poucos estão dispostos a seguir o que Deus já falou. Deus não revela o próximo passo a quem ignora o último. A fidelidade ao que já foi dito é o que libera novas palavras. Quando o Espírito percebe que pode confiar em sua obediência, ele começa a te usar como canal. Porque quem obedece à voz de Deus se torna a voz de Deus na terra. A obediência é o portal da revelação. Toda nova dimensão espiritual se abre depois de uma resposta obediente. A fé de Abraão, a coragem de Noé, a entrega de Maria, a submissão de Jesus, todos ouviram e obedeceram. O Espírito Santo é o mesmo. Ele continua falando, continua guiando, continua chamando. E cada vez que você diz sim, algo no céu se move. A voz do Espírito se fortalece dentro de você, e o mundo espiritual reconhece que há alguém disposto a caminhar debaixo da vontade de Deus. Obedecer o Espírito é mais do que seguir ordens, é escolher o amor acima da razão. É declarar, mesmo sem entender, eu confio. E quando essa confiança se torna estilo de vida, a presença de Deus se torna permanente. O Espírito Santo se move livremente em quem obedece, porque a obediência abre portas que a oração sozinha não abre. O Espírito fala, e o coração que responde se torna o lugar da presença. E quando isso acontece, o som do céu passa a habitar dentro da alma, transformando cada passo em propósito, e cada ato em adoração. Existe um momento na caminhada espiritual em que a voz do Espírito Santo deixa de ser apenas algo que ouvimos e se torna algo que sentimos.
É quando o Espírito já não precisa usar sinais externos, porque sua presença dentro de nós se torna o guia. Esse é o testemunho interior, o ponto mais íntimo da comunhão entre Deus e o homem. É a voz que não fala em palavras, mas em convicções profundas, em certezas silenciosas que brotam da alma. É o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O testemunho interior é o canal mais puro de comunicação divina, porque não depende de circunstâncias nem de confirmações humanas. É a percepção espiritual que nasce quando o coração foi treinado pela obediência. Quem aprende a ouvir o Espírito nos pequenos detalhes passa a reconhecê-lo mesmo no silêncio. O testemunho interior é o eco do céu dentro do coração, é o Espírito dizendo: estou com você, siga em paz. Essa certeza não é emocional, é espiritual. Ela não vem do que sentimos, vem de quem habita em nós. É por meio do testemunho interior que o Espírito Santo guia cada passo do crente. Ele não precisa usar ruídos para quem já aprendeu a ouvir o sussurro. Ele fala em forma de convicção. Às vezes, é um não vá que vem como um incômodo súbito. Outras vezes, é um avance que se manifesta como coragem inabalável. Não há confusão, porque o Espírito não fala por meio da dúvida. Ele fala através da paz, e essa paz é o selo da vontade de Deus. Mas o testemunho interior não surge da noite para o dia. Ele é fruto de relacionamento constante. Quanto mais tempo passamos na presença do Espírito, mais clara sua voz se torna. A oração abre a comunicação, mas a constância aprofunda o vínculo. O Espírito se manifesta em quem o valoriza. Ele não é uma visita que chega quando chamamos, ele é uma presença que permanece quando reconhecemos. Quanto mais espaço ele tem, mais evidente se torna o seu testemunho. O testemunho interior é também o escudo contra o engano. Em um mundo cheio de vozes, o cristão sensível ao Espírito reconhece quando algo não vem de Deus. O Espírito Santo cria dentro de nós um discernimento que nenhuma lógica humana é capaz de produzir. Quando algo é falso, a paz se ausenta. Quando é verdadeiro, a paz se estabelece. É simples assim. Deus não precisa de confusão para guiar seus filhos. Ele usa o testemunho interior como sinal de que sua presença está em cada decisão. É por isso que a vida no Espírito não depende de experiências externas, mas de sensibilidade interna. A fé madura não vive de milagres visíveis, vive de convicções invisíveis. É a fé que anda sem precisar ver, porque confia na voz que habita dentro. O testemunho interior é o GPS espiritual do cristão. Ele não mostra o mapa inteiro, mas indica o próximo passo com precisão. O Espírito não revela tudo de uma vez, ele guia um dia de cada vez, para que a dependência seja contínua. O testemunho interior também é o consolo do Espírito. Quando a alma se abate, é essa voz silenciosa que lembra: você não está sozinho. É ela que traduz as orações que não sabemos fazer, que intercede com gemidos inexprimíveis, que transforma o desespero em esperança. Quando o Espírito fala dentro, o medo perde poder, e a fé se renova. O testemunho interior é a prova viva de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no coração que o recebe. Esse testemunho é a base da verdadeira segurança espiritual. O crente que vive guiado por ele não é abalado pelas mudanças do mundo, porque sua direção não vem de fora. A opinião alheia pode oscilar, as circunstâncias podem mudar, mas a voz que fala por dentro permanece a mesma. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o seu testemunho dentro de nós é a âncora que mantém a alma firme quando o mar da vida tenta nos arrastar. Quando o testemunho interior se torna real, o relacionamento com Deus deixa de ser religião e se transforma em intimidade. O cristão não busca mais sinais para crer, ele crê e os sinais o seguem. Ele não precisa de provas, porque vive em comunhão. O Espírito fala e o coração responde.
E essa troca silenciosa se torna o som mais precioso do universo, o som da comunhão entre o Criador e a criatura. O testemunho interior é o cumprimento da promessa de Jesus: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo não é um visitante ocasional, ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. E cada vez que ele fala, a eternidade toca o tempo. Esse testemunho é a garantia de que somos dele, de que estamos no caminho certo, e de que nada pode nos separar do seu amor. Ouvir o testemunho interior é viver guiado pela certeza e não pelo medo. É saber que mesmo sem ver o caminho inteiro, o Espírito já está lá, preparando cada detalhe. É confiar que a voz que habita em nós é mais real do que qualquer circunstância externa. O testemunho interior é a prova de que o Espírito Santo não apenas fala, mas habita, guia, consola e sustenta. E quem aprende a ouvir essa voz descobre que viver cheio do Espírito é viver em permanente comunhão com o céu. Chega um ponto na jornada espiritual em que as palavras se tornam pequenas diante da presença. Depois de aprender a ouvir o Espírito Santo, o cristão percebe que a voz que buscava sempre esteve ali, esperando o momento certo para ser reconhecida. É nesse instante que tudo o que era teoria se torna encontro. Não é mais sobre técnicas, sobre tentativas, sobre esforço. É sobre rendição. A experiência com o Espírito Santo é o momento em que o coração finalmente se cala, e a alma, em reverência, entende que ouvir a voz de Deus é muito mais do que escutar sons, é ser envolvido por uma presença. O Espírito Santo não fala apenas para transmitir mensagens, ele fala para gerar transformação. E essa transformação acontece quando o ser humano para de tentar entender e apenas se deixa ser tocado. No silêncio do coração quebrantado, ele começa a agir. O Espírito não precisa de plateia, precisa de entrega. Ele se manifesta onde há verdade, onde há sede, onde há arrependimento. E quando ele vem, nada mais é igual. A atmosfera muda, a mente se alinha, o espírito desperta. Tudo o que era confusão se torna clareza. Tudo o que era peso se transforma em paz. A presença do Espírito é algo que não se explica, se vive. É um calor suave que não queima, mas consome o que é impuro. É um vento que não destrói, mas purifica. É uma luz que não cega, mas revela. É a realidade divina invadindo o natural. Quando ele se aproxima, o tempo parece parar, porque a eternidade toca o instante. A alma sente o que nenhuma palavra humana é capaz de traduzir. O Espírito Santo é o próprio Deus vindo habitar dentro de nós. E quando ele se manifesta, é impossível não se curvar diante da grandeza da sua glória. Mas essa presença não é reservada a momentos isolados. O Espírito não visita, ele habita. Ele não vem apenas em cultos ou orações emocionais, ele está em cada respiração de quem o reconhece. O problema é que muitos esperam sentir algo extraordinário, quando o Espírito deseja apenas ser percebido. Ele não precisa de manifestações visíveis para provar que está ali. Sua presença é constante, silenciosa, fiel. Às vezes, ele fala apenas com uma paz profunda, com um alívio repentino, com uma lembrança de amor. Outras vezes, é um arrepio sutil, uma lágrima que escapa, uma voz doce no fundo da alma dizendo: eu estou aqui. A presença do Espírito não é um evento, é um estado. É o modo de viver de quem aprendeu a habitar em Deus. Quando o Espírito é bem-vindo, até o cotidiano se torna sagrado. A rotina ganha propósito, o trabalho ganha leveza, a vida ganha sentido. Ele está no som da respiração, no brilho da manhã, no consolo da noite. Ele está em cada detalhe, guiando com ternura, corrigindo com amor, sustentando com poder. O Espírito Santo não está distante, ele é a própria presença de Deus dentro de nós, e quem o reconhece vive em constante adoração.
Há momentos em que ele se manifesta de forma tão intensa que o corpo não consegue conter. O coração acelera, as mãos se elevam, as lágrimas descem sem controle. Não é emoção, é comunhão. O espírito se move e a alma responde. É o encontro do humano com o divino, o cumprimento da promessa de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É nesse momento que a fé se torna palpável, que a presença se torna realidade, que o amor de Deus se torna visível. O Espírito Santo não vem apenas para emocionar, mas para transformar. Ele não busca um ambiente perfeito, busca corações sinceros. Ele se manifesta onde há arrependimento, onde há fome de Deus, onde há desejo por santidade. Ele é atraído pela verdade. Quando o cristão se esvazia de si mesmo, o Espírito enche o espaço. Quando a vontade humana se rende, o céu desce. E nesse encontro, o Espírito não apenas fala, ele revela. Ele mostra quem somos e quem podemos ser nele. No momento da presença, o Espírito Santo não precisa dizer muito, porque a própria atmosfera fala. O coração entende o que os ouvidos não ouviram. Ele comunica amor sem palavras, perdão sem explicação, direção sem dúvida. É uma linguagem espiritual que só quem experimenta compreende. É nesse instante que o cristão percebe que ouvir o Espírito é, na verdade, viver nele. A voz e a presença são uma só coisa. E quando essa presença se torna o centro da vida, tudo muda. O que antes era vazio se torna altar. O que antes era medo se transforma em fé. O que antes era desespero se converte em esperança. O Espírito Santo é o elo entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, entre o que fomos e o que podemos ser. Ele não fala apenas para nos guiar, mas para nos lembrar que pertencemos a Deus. E essa é a verdade mais profunda da fé cristã. O Espírito habita, fala e permanece. Agora, neste exato momento, o Espírito Santo está presente onde você está. Feche os olhos, respire fundo e perceba. Ele não está longe. Ele está falando dentro de você. Talvez em silêncio, talvez em paz, talvez em um toque que as palavras não podem explicar. E enquanto essa presença envolve o seu coração, saiba, é assim que o céu fala. É assim que Deus se faz ouvir. Não é um som, é uma certeza. Não é um sinal, é uma comunhão. O Espírito Santo está aí, e quando ele fala, tudo volta a fazer sentido. Agora que você chegou até aqui, tudo o que foi dito não é mais apenas conhecimento, é convite. O Espírito Santo não te trouxe até este momento por acaso. Cada palavra que ecoou dentro de você foi parte de um chamado. Ele quer mais do que te ensinar a ouvir, ele quer habitar plenamente em você. Há algo divino acontecendo neste instante, um mover que não depende de lugar, tempo ou circunstância. É o Espírito te chamando para o centro da presença de Deus. Ele não quer apenas que você compreenda a voz dele, mas que viva nela. O Espírito Santo é o elo entre o céu e o coração humano. Ele é a própria voz de Deus sussurrando verdades eternas no meio do caos do mundo. Ele fala nas madrugadas silenciosas, nos dias de confusão, nos momentos em que ninguém entende. Ele fala quando o coração se quebra, quando a fé parece pequena, quando o desespero tenta vencer. Ele fala porque te ama, e continua falando mesmo quando você não responde. Essa é a graça dele, ele não desiste. Ele te chama de volta, te envolve, te cura e te guia. Agora, tudo o que o Espírito Santo espera é um simples gesto de rendição. Um sim que muda tudo. Um sim que abre a porta para o sobrenatural. Um sim que transforma silêncio em diálogo, solidão em comunhão, medo em fé. Diga a ele, onde você está, Espírito Santo, eu quero te ouvir. Não há distância entre o céu e o coração que se rende. No instante em que você se abre, o Espírito enche o ambiente.
Ele toca o que estava adormecido, limpa o que estava ferido, e acende o que estava apagado. O Espírito Santo não busca perfeição, busca a verdade. Ele se manifesta onde há arrependimento sincero e sede por Deus. Não importa o que você tenha feito, quantas vezes tenha falhado ou duvidado. O Espírito veio para restaurar. Ele não acusa, ele convence. Ele não rejeita, ele renova. Ele é o sopro que reacende a fé e o fogo que consome o que é impuro. É o consolador que enxuga lágrimas sem precisar de palavras. É o amigo que permanece quando todos se afastam. É o guia que não se cansa de apontar o caminho de volta para casa. E neste momento, ele está aí, dentro de você. Feche os olhos por um instante. Respire devagar. Deixe que o silêncio se torne sagrado. Sinta a presença que te envolve. Não é emoção, é comunhão. Não é imaginação, é o próprio Deus te tocando. O Espírito Santo quer fazer morada permanente em você. Ele quer ser mais do que uma experiência, quer ser o centro da sua vida. Ele quer te ensinar a ouvir a voz do céu todos os dias, em cada decisão, em cada oração, em cada respiro. Ore comigo agora, em verdade e entrega. Espírito Santo, eu te reconheço. Não quero mais apenas te buscar, quero caminhar contigo. Ensina-me a calar o barulho do mundo para escutar a tua voz. Purifica meu coração, renova minha mente, alinha meus passos com a tua vontade. Fala comigo na paz, no silêncio, na palavra, e me dá discernimento para obedecer. Faz de mim morada da tua presença, templo vivo da tua glória. Que cada dia da minha vida seja guiado pela tua voz. Eu te entrego tudo o que sou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Enquanto essa oração ecoa, saiba, o Espírito te ouviu. Ele está movendo o invisível, curando o que ninguém via, e preparando o que você ainda não imagina. O som do céu agora habita dentro de você. Daqui em diante, você não vai apenas falar com Deus, vai caminhar com Ele. O Espírito Santo será seu conselheiro, seu amigo, seu guia. Ele te lembrará de tudo o que Jesus disse, e te mostrará o caminho da paz. Guarde esta verdade: a voz do Espírito não é um evento, é um estilo de vida. E todo aquele que aprende a ouvi-la nunca mais é o mesmo. O Espírito Santo não é uma visita que vem e vai. Ele é uma presença que permanece. Viva de modo que ele se sinta em casa dentro de você. Porque quando o Espírito habita, o céu fala. E quando o céu fala, até o silêncio se torna adoração.